Estudos sobre fração para o sexto ano. O que é fração? Fração é uma divisão. Pode ser de números, de objetos, qualquer coisa que possa ser divisível. Então aqui nós temos um tablete. Esse tablete foi dividido em 3 partes, 1, 2, 3. E na fração ao lado diz que para tomar 2 terços. Então 2 terços do tablete. 2 terços. Então são 2 partes, somente 2 partes. 2 partes do tablete. Isso é uma fração, uma divisão. O tablete foi dividido em 3 partes. Aqui é o número 3. E o 2 simboliza quantas partes eu tomei para mim. Tá? Termos da fração. A fração tem 2 termos, o numerador e o denominador. O numerador é o número que fica em cima. No caso dessa fração, o numerador é o 2. E o segundo termo, denominador, é o número que fica embaixo. No caso dessa mesma fração, o denominador é o número 3. Continuando, o que cada termo da fração significa. O termo número 1, numerador, representa a parte que você tomou. No exemplo, 2 terços é o número 2 e você pegou 2 partes do tablete. 2 partes. E o que significa o termo denominador? O que ele representa? Ele representa em quantas partes o todo foi dividido. Ou seja, em quantas partes o tablete foi dividido. Foi dividido em 3 partes. É o denominador, o número que está embaixo da fração. É o número 3, ok? 4. Tipos de frações. Nós temos fração própria, fração imprópria, fração aparente, fração equivalente, fração irredutível e fração mista. Então aqui, primeira fração, fração própria, que é o exemplo de frações próprias, né? Alguns exemplos. Nós temos 2 terços, 3 quintos, 6 nonos, 8 décimo. E o que é isso? Fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. A gente já explicou o que é numerador. É o termo de cima da fração. Quando a fração é própria, esse número de cima é menor do que o de baixo. Então, 2 terços, 3 quintos, 6 nonos, 10/36 e assim por diante. Segunda, fração imprópria. A fração imprópria ela é o contrário da fração própria. O que diz a fração imprópria? É aquela que o numerador é maior que o denominador. Aqui, ó, 3 maior que o 2, 5 maior que o 3, 9 maior que o 6. Então essa é a fração imprópria. Terceira, fração aparente. É aquela em que o resultado da divisão, fração é uma divisão, então é aquela em que o resultado da divisão é sempre o número inteiro. Por exemplo, 3 dividido por 3. 3 por 3 é igual a 1. A outra fração, 6 dividido por 3. 6 por 3 é igual a 2. A outra fração, 8 dividido por 2. 8 por 2 é igual a 4. Olha só os resultados. 1, 2, 4. São números inteiros. Agora, se eu pegar a fração 3 dividido por 2, vai dar o quê? 1,5. Essa fração 3 sobre 2 não é uma fração aparente. O número que resultou não é inteiro. Ok? O quarto tipo, fração equivalente. Fração equivalente é aquela em que o resultado da multiplicação dos seus termos pelo mesmo valor resulta uma nova fração. 2 terços, ó, como é que está aí? 2 terços.
eu multipliquei o 2 e o 3 por 2 ao mesmo tempo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Multiplicando agora por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Multiplicando os dois termos por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Multiplicando o mesmo termo por 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 10 15avos e 2 terços é a mesma coisa. Muda os números, mas resulta no final a mesma coisa. Quinta fração é a fração irredutível. É aquela fração em que você não pode mais simplificar. No exemplo, nós temos 18 36avos. Dividindo 18 por 2, deu 9. 36 por 2, 18. Dividindo de novo, não posso mais dividir por 2, mas posso por 3. 9 dividido por 3, dá 3. 18 por 3, dá 6. Dividindo novamente, vou dividir por quanto? Por 3. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2. A fração 1/2, ela é a fração irredutível. Essa aqui é a fração irredutível. Não posso mais simplificar. Ok? Fração mista é aquela que é formada por um número inteiro e uma fração, né? Por exemplo, a fração imprópria é aqui, ó. 3/2 é uma fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Se eu dividir 3 por 2, eu vou ter o número misto. É uma fração mista. 3 dividido por 2 dá 1. 1 é o inteiro. E 1 vezes 2 é 2, para 3, 1. E sobrou o meio. Aqui, ó. 1 inteiro e o meio. Então, fração imprópria, eu transformo ela em um número misto. Se eu pegar o número misto, também transformo em uma fração imprópria. Misto por quê? Porque é misturado. Tem um número inteiro e uma fração. 3 vezes 5, 15. 15 mais 3, 18. 18 sobre 5. Transformei esse número misto em uma fração imprópria. 18 por 5 dá 3, né? E vão sobrar 3 quintos. Ok? Quinta questão, o quinto assunto, né? Adição de frações. Adição de frações com denominadores iguais. É muito simples. Denominadores iguais. 2 terços mais 5 terços. Repete o denominador e soma-se os numeradores. 2 mais 5, 7. Vou fazer outra aqui ao lado. 3 nonos mais 8 nonos. Repete o denominador, que são iguais. Então, repete os denominadores. 3 mais 8, 11. 11. Aqui nós temos duas frações impróprias. Aqui nós temos fração própria, fração própria. Resultado, uma fração imprópria. Fração própria e própria. Resultado, uma fração imprópria. Adição de frações com denominadores diferentes. Adição de fração com denominadores diferentes. 6 mais 6 e 4. Tem duas maneiras de fazermos essa adição. Uma delas é achando o MMC. É mais complexa. Então, 6 dá por 2, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Dividido por 2, repete o 3, dá 1. 2 por 2 dá 1, e aqui vai ser por 3. 3 por 3 dá 1, baixa 1, eu tenho quanto aqui? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, 12. Aí aqui eu vou colocar 12 e vou resolver. Mas não vamos fazer de maneira diferente. Resolver para você entender. Vamos resolver aqui, ó. Multiplica 6 vezes 4, 24.
1 vezes 4, 4. Mais 6 vezes 3, 18. Agora eu vou somar. 4 mais 18, 22. 22 dividido por 24. Posso simplificar? Então eu vou simplificar por 2. E agora eu tenho 22 por 2 dá 11. E 24 por 12 por 2 dá 12. E a resposta é 11 12avos. Em outra aula, se você me pedir, eu faço resolvendo pelo método MMC, que é MMC, mínimo múltiplo comum. Ok? 6. Subtração de frações. Subtração de fração é a mesma coisa que a adição, só que, lógico, a operação é o contrário. Então, a técnica de fazer é a mesma. Então, ó, 5 sétimos menos 3 sétimos. Denominadores iguais. Repete o denominador. 5 menos 3, 2. Está resolvido. Subtração de fração com denominadores iguais. Mais uma. Vamos fazer assim. 12 sobre 25 menos 8 sobre 25. Ó, 25, 25. Denominadores iguais. Repete. 25. 12 menos 8, 4. Ok? Simples assim. Fácil, fácil. Agora, com denominadores diferentes. Então, vamos fazer o quê? Diferentes nós temos 5 sobre 7 menos 3 sobre 5. Agora, ó, vou fazendo a mesma técnica que eu fiz da adição. Essa técnica é chamada borboleta. Eu faço a multiplicação aqui. 7 vezes 5, 35. E faço a multiplicação assim, ó. Esse com esse. 5 vezes 5, 25. Menos esse com esse. Transformando assim na borboleta. 7 vezes 3, 21. 25 menos 21, 4 sobre 35. Está resolvido. Tá? Repete o vídeo várias vezes até você entender e codificar a mensagem. Repetindo. Primeiro, a gente faz a multiplicação. 7 vezes 5 dá 35. E depois pega o primeiro numerador. E vai baixando aqui, ó. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 3, 21. Subtrai. Tchau, abraço e bênção. Sétima, multiplicação de frações. Então, a primeira fração aqui, fração A, fração B. Fração A, multiplicação. Nós temos 3 quartos vezes 2 sétimos. É só multiplicar normalmente. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 7, 28. Se a questão pedir para você transformar em uma fração irredutível, você vai simplificar. E nesse caso aqui eu posso simplificar por 2. 6 por 2 dá 3. 28 por 2 dá 14. 3, 14 avos. A letra B, mesmo jeito, não tem problema, não tem dificuldade. Multiplicar esse com esse e depois esse com esse. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 9, 45. Veja se é possível dividir e divida. Oitava questão, divisões de frações. Então, divisão de frações é muito simples. Na multiplicação, você multiplica direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Na divisão, a gente vai multiplicar nesse sentido. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. Está resolvido. Dá para simplificar? Não dá. Continua. Fazer a próxima questão. Letra B.
2/5 dividido por 3/9. Ó, 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Dá para simplificar. 18 dá por 3. E 15 dá por 3. Então, 18 por 3 dá 6. 15 por 3 dá 5. Ok? Mais uma aula. Até a próxima aula, se nosso Deus nos permitir. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima aula. Jesus, eu te amo.